Página 57 agora, algumas questõezinhas interessantes para a gente discutir aí. Questão 1 da página 57. Segundo a primeira lei de Newton, é correto afirmar, letra B, uma partícula com módulo de sua velocidade constante tem a força resultante agindo sobre ela nula. Não, mas é a letra B, letra B. E aí, se o módulo da velocidade constante é nula, Não depende. tem uma situação que não. É a letra B, tá, gente? Se é constante, é muito constante. Uma força que tá indo pra lá. Ah, se tem aceleração centrípeta, vai ter força, né? Concorda que para acelerar tem força? Ou seja, pode ter força no cara com a velocidade constante em módulo? Pode, basta que ele esteja fazendo uma curva, porque fazer curva é acelerar. Então tinha uma pegadinha ali na letra B. Mas é falsa. Letra C. Uma partícula com módulo e o sentido de sua velocidade constante tem força resultante agindo sobre ela nula. O problema, sabe o que é? É que assim, ó, se eu estou indo assim para lá, ó, e faço isso aqui, ó, a gente não diz que mudou o sentido. Porque mudar o sentido seria ir para lá e de repente começar a ir para trás, né? Fazer uma curva, a gente está mudando na essência a linha imaginária, né? Concorda comigo? A gente deslocou a linha, mas a gente continua avançando no mesmo sentido. Então cuidado, ó. Uma partícula com módulo e o sentido de sua velocidade constante tem a força resultante agindo sobre ela nula. Mudar o sentido não significa mudar a direção. Certo? Então ali é bem delicado esse item C, mas não podemos afirmar que ele está correto ainda, infelizmente. Cuidado, sentido é diferente de direção. Mudar a direção é fazer uma curva, mudar o sentido, né? Não dá para dizer que é a mesma coisa. Não posso dizer que mantendo o sentido constante ele não está mudando a direção, a linha imaginária. Letra D. Uma partícula com a direção e o sentido de sua velocidade constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. Por que está falso? Parabéns. Pode mudar o módulo. Parabéns, Vinícius. Muito atento. Aqui ela só garantiu que o sentido e a direção, mas não garantiu o módulo. Tem que estar tudo constante. Módulo, direção e sentido. Tem que ser tudo constante e bonitinho. Então, falso de novo. Letra E. Uma partícula com módulo, a direção e o sentido de sua aceleração. Ah, que sacana, bicho. Se ele falasse velocidade, estaria certo, né? Mas ele falou aceleração constantes. Tem a força resultante agindo sobre ela nula. Se a velocidade tivesse tudo constante, a resultante seria zero. Mas se tem aceleração, tem força. A aceleração é gerada por força. Força gera aceleração. Por que eu pulei a letra A? Porque era a correta, óbvio. E se nós descobríssemos que a A já era correta, o teu cérebro desligaria do resto das questões. E eu queria que tu estivesse atento durante todo o tempo para a gente pensar em cada afirmação. A área é igual Vamos ver se é isso mesmo. Uma partícula com um módulo, a direção e o sentido constantes, né? A velocidade está toda constante em módulo, direção e sentido, tem a força resultante agindo sobre ela nula. Agora sim. Então a letra A é que era a correta mesmo. Show de bola. Questão 2. Já considerado como tradição no maior São João do mundo, o trem do forró é uma das atrações de sucesso da programação da festa da Campina Grande. Nele as pessoas fazem uma viagem com destino ao município de Galante, embalados por trios de forró e muita animação nos vagões de transporte. Um casal que se divertia intensamente numa das viagens sentiu uma certa dificuldade em acertar o passo do forró, pois ora eram balançados para frente, ora para trás, e quando o trem realizava curvas, sentiam-se deslocados para fora das mesmas. Assinale a alternativa que apresenta o conceito ou princípio que está relacionado ao que ocorre com esse casal forrozeiro. Criativo esse cara, hein? Universidade Estadual de Pernambuco. É isso aí, está explicada a origem da questãozinha. O cara está lá no forrozinho e aí, na hora que o trem dá uma sacudida, opa, o cara perde o passo do forró. Por que isso está acontecendo? É o princípio da incerteza de Heisenberg.
letra E. Ele traz pra frente só pra ficar divertido. É o princípio da incerteza de Heisenberg. É ou não é? Nunca ouvi falar isso na minha vida, é um absurdo. Da incerteza. Existe? Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg diz o seguinte: nós não podemos garantir com total precisão aonde está um corpo e qual é a sua velocidade. Se eu sei com grande precisão a posição de um corpo, eu vou perder precisão na sua velocidade. Se eu sei a precisão a sua velocidade, aí eu não sei onde é que ele está. Como assim, professor? Ué, o carro. Eu vejo lá o carro, eu sei a velocidade, sei onde é que ele está. Não, é que esse princípio ele é aplicado para a física quântica, para partículas pequenas, um elétron. Se eu quero saber onde é que um elétron está orbitando, por exemplo, um átomo, eu tenho que observar o elétron. E observar o elétron é jogar uma radiação no elétron. Essa radiação bate no elétron, volta para a máquina detecta a radiação que foi refletida no elétron e diz onde é que o elétron está. Porém, se eu quiser saber onde o elétron está com exatidão, eu preciso jogar uma energia com uma radiação com pouca energia. Só que essa radiação não vai me permitir ler a velocidade. Se eu jogo uma radiação que me permita ler a velocidade, eu acabo alterando a posição. E isso é matemático. Então não tem jeito, a gente nunca vai poder saber, conhecer a natureza com total precisão. Porque a natureza parece que foi engendrada de um jeito que ou tu descobre com grande precisão um dado ou outro. Os dois ao mesmo tempo não valem. Uma discussão famosa entre Einstein e Heisenberg, tá até documentado até hoje. Tem lá a discussão dos dois, um discutindo com o outro. Não, o meu princípio está correto, não, o teu está errado. E Einstein no meio da brincadeira solta assim com Heisenberg: eu não posso acreditar no princípio da incerteza, porque para mim Deus não joga dados. Famosa célebre frase de Einstein: Deus não joga dados, por isso eu não acredito no princípio da incerteza. Olha a afirmação dele, né? Ele dizia o seguinte: poxa, a natureza não pode ser aleatória. Se eu conheço a natureza agora, eu tenho como prever o que vai acontecer com ela no futuro. Mas de acordo com Heisenberg, isso não era possível. A natureza tem uma incerteza embutida nela. É impossível decifrar completamente nos mínimos detalhes a natureza. E Einstein, antes de morrer, falou: o meu maior erro talvez tenha sido negar o princípio da incerteza de Heisenberg, que hoje eu percebo que existe. Que legal isso, né, cara? Eu lembro que quando eu fiquei sabendo desse princípio, eu fiquei mordido. Como assim? A natureza, tu não pode saber onde o elétron está e a velocidade dele? Infelizmente, ao que tudo indica, não. A esse fato se chama Heisenberg. Desculpa a demora. Isso não tem a ver com a teoria dos quantos? Isso não tem a ver com a teoria das quantidades de energia que os corpos trocam. Tem a ver sim com mecânica quântica. Princípio fundamental da dinâmica. Não vimos ainda? Parabéns, garoto. Obrigado pela participação. Não vimos ainda. Isso é o que vai aparecer logo já na continuação da matéria. Empuxo. Ideia de Arquimedes, força que atua num corpo submerso num fluido. Aprenderemos só no segundo ano. Ah, é a queda livre, claro. Se eles estão pulando do trem, eles vão se jogar, é suicídio no forró? Não, né? Claro que é inércia, né? Essa questão de ter caído agora, o problema sabe qual é? Como tu não viu nenhuma das outras, tu não tem nem como se confundir, porque só pode ser aquilo que tu viu, né? Então, por eliminação, a gente saberia responder. Mas tu vê, é legal a gente conhecer outras coisas aqui, né? Então, pelo menos citei o princípio da incerteza, que é bem divertido, bem interessante. Só veremos ele no terceirão, no final do terceirão. Questão 3. No jargão aeronáutico, fala-se costumeiramente em 4 forças. Força de sustentação, força-peso, força de propulsão e força de arrasto. O diagrama de corpo livre de um avião está representado abaixo. O meu avião é bem mais legal, olha lá. Então tem o peso do avião, tem a sustentação, a força que o motor, né, empurra o avião para frente, que ele chamou de propulsão, mas muito normalmente ele chama na aviação de empuxo. E embora eu tenha acabado de falar que empuxo, fisicamente falando, o mais correto é falar da força que atua num corpo que está mergulhado na água. Já tentasse pegar um amigo teu no colo, debaixo d'água? Tu pega com o dedo, né? Tu mantém o cara, tu ergue o cara dentro d'água com o dedo. Se tu for tentar tirar ele de fora da água, fica pesado, né? Nós vamos tentar entender isso, aliás, mais ou menos nessa época do ano, só que ano que vem, lá no empuxo. Se tu quiser assistir o videozinho de empuxo pro segundo ano, também pode, para matar a curiosidade, né? Não tem problema nenhum. Então, olha só,
Ele ainda falou que é a força de arrasto. Claro, né? O ar está batendo no avião 900 por hora, isso deve dar uma atrapalhada, né, na continuidade do movimento. Isso, é que na aeronáutica eles chamam de arrasto, em vez de atrito, mas é a força de atrito com o ar. Parabéns, é isso mesmo. Para um voo em linha reta, nivelado e com velocidade constante, é necessário e suficiente que... Aí ele coloca várias afirmações ali. Voo horizontal, equilibrado, linha reta. Isso está me sugerindo o que, meus amigos? A força resultante tem que ser igual a zero, né? E aí ele coloca lá vários itens. S mais P igual a zero e FA mais E igual a zero. Ele ainda diz S mais P mais FA mais E igual a zero. Ele fala S mais P igual a zero e F mais E igual a zero. Finalmente, FA mais E igual a zero. Isso, interessante, ó. Interessante. Por que que alguns têm setinha e outros não? É, né? Quando ele bota a setinha, ele está somando o vetor. A seta toda. Bundinha na cabecinha, lembra? Ou bundinha com bundinha, retas paralelas, desenha o vetor resultante. E aqui ele está somando os vetores. Não, aqui ele está somando só os módulos, só os números. Poxa, nós temos 4 vetores. A gente acabou de ver que para a velocidade ser constante em linha reta, MRU, a resultante tem que ser? Então quer dizer que este vetor somado com esse tem que dar? Este vetor para cima somado com este vetor para baixo tem que dar? Mas se eu somar só os valores e igualar a zero é o suficiente? Vamos ver. Imagina que esse é 1000. Então o outro vai ser 1000. Vamos supor que esse seja 3000. Então esse aqui vai ser 3000. Se eu somar os números, 1000 mais 3000, mais 1000 mais 3000 vai dar zero? Ou seja, não adianta somar os números, tem que somar os vetores. Se eu pegasse S e P, 3000 mais 3000, não vai dar zero. Não é a setinha, então errado. FA mais E. Se esse aqui e esse aqui em vetor der zero, eu sei que a velocidade não está nem aumentando, mas ele pode estar descendo ou subindo aceleradamente. Então eu tenho que fazer a soma na vertical e a soma vetorial na horizontal. Se as duas derem zero, eu posso garantir que é equilíbrio MRU. Movimento retilíneo uniforme. Linha reta, velocidade constante. Tá? Então bacana o aluno ter que prestar atenção nas setinhas. Tu vê, né? A setinha que era a charada da brincadeira. Até porque, como é que eu vou somar dois vetores que atuam em sentidos opostos? 1000 e 1000. Quanto é que é a resultante? Eu acabo diminuindo, né? Porque é a seta que eu estou levando em consideração, não é só o número. Então bacana essa questãozinha aí. Show de bola. Depois, questão 4. A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre um corpo é zero, o mesmo terá movimento uniformemente variado. Uniformemente variado é com aceleração, é mudando de velocidade, um absurdo. Letra C. Apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada. Se a direção foi alterada, ele fez curva. E aí se fez curva, tem força. Não. Letra D. Será desacelerado. Se a resultante é zero, a velocidade é constante, não é o que diz a primeira lei de Newton. Letra E. Apresentará um movimento circular pela madrugada. Como assim? Se o cara está fazendo curva, como é que a resultante é zero? Um absurdo. A que nós pulamos é que é a correta. Apresentará a velocidade. Quando ele fala velocidade constante, ele está querendo dizer que velocidade é uma grandeza V. Ou seja, se ele fala velocidade constante, ele já está garantido que é o módulo, o sentido e a direção. Tudo constante. Mas ele está dizendo que, do jeito que ele fala, não seria como se ele estivesse dizendo que só aconteceria isso, não poderia acontecer de coisa ficar parado? Vamos pensar de novo. É que assim, por exemplo, se todas as forças antes no corpo, ele apresentará velocidade constante. Mas se ele estiver parado, ele não teria velocidade. A velocidade não seria zero. Ótimo. O que é algo constante, meus amigos? Que não muda. Se eu estou assim, ó, qual é a minha velocidade agora?
Tá, vamos esperar um pouquinho. E agora? Cadê a velocidade? 0. Ela variou? Ela é? Beleza. Importante saber disso. Isso é uma coisa que me confundia. Olha, falar que a velocidade é constante é o suficiente para falar que ela é constante diferente de 0 ou constante e igual a 0. Se a velocidade é constante, quer dizer que seu valor não muda. Não é isso? E se eu estou falando de velocidade, tem que lembrar que velocidade é uma grandeza V, então ela não muda em hipótese nenhuma, seja 0 ou não seja. E isso me garante que a força resultante tem que ser 0. Mas ótima observação, Samuel. Isso confunde bastante a galera. Então, velocidade constante também inclui o fato de estar parado e continuar parado. Tá? Muito boa observação. Questão 5. Oh, eu não acredito. Ah, não. A galera aí tem que cumprimentar. Solzinho, gente boa.